O André é um grande goleiro e obviamente que todo goleiro precisa de uma sequência e ritmo. Praticamente todos os goleiros que eu joguei na minha carreira e que eu conheci na minha carreira, eles se sentem melhor com jogos consecutivos. O próprio Rossi é um cara que pede muitas vezes para jogar jogos consecutivos para pegar tempo de bola, para se sentir melhor dentro do campo. O André está tendo esses minutos, importantíssimo para ele está muito bem, mas é normal que em algum momento ele perca o tempo da bola e principalmente que varia muito a bola do carioca pro brasileiro, e então é normal, mas eu vejo a qualidade dele no dia a dia, nos treinos, e o potencial que esse menino tem. Tô feliz com ele. Não entraria de nenhuma maneira, ficaria, não sei, salvo que tivesse acontecido alguma coisa com ele, mas ficaria o André no gol se fosse para os pênaltis. Boa noite. Você falasse um pouco desse campeonato da equipe de julho, que é uma frase que quando você mata o adversário tem que rodar a faca, senão ele pode ficar vivo de matar depois. Chegaram a custar o Flamengo dando ponto de rebaixamento, agora o Flamengo está na semifinal, eliminando o Botafogo, passou em primeiro no grupo, e mesmo que você entrar com a sua força máxima, praticamente todos os jogos desse campeonato estadual, para você, o que representa chegar a essa semifinal depois de começar com o sub-20 com uma equipe que não foi bem e profissional conseguir esse resultado? Bom, o Flamengo, toda competição que entra para ganhar. Obviamente que, como você falou, foi um começo ruim, na qual levou o clube a nós tomarmos decisões importantíssimas para equilibrar esse começo ruim da temporada, mas conseguimos classificar. Posso ir? Tem alguma coisa, não? E conseguimos nos classificar. Uma vez que estamos aqui nessa competição, ela é muito importante para poder dar essa rodagem para os jogadores, para que eles possam ganhar minutos e enfrentar esse tipo de adversários, como foi na semana passada o Sampaio Corrêa, para a gente ver as estruturas, para entender bem a dinâmica, onde o time precisa corrigir. Então eu gosto dessa competição para isso, e agora chegado desse momento, claro, estamos aqui para poder vencer. Boa noite, Felipe. Privário do lance, parabéns pela vitória. O clássico contou com um gol do Paquetá nesse seu retorno do Flamengo, né? O Paquetá que veio tentando desde o retorno dele ao Flamengo, que saiu esse gol. Você acha que é importante para ele esse momento, a gente perceber que está ansioso para esse segundo tão esperado nesse seu retorno? Você acha que é muito importante para esse depois dos próximos jogos, ter uma decisão já nessa quinta-feira? Você acha que para ele principalmente esse gol é uma virada também para ele no Flamengo? Obrigado. O gol é importante para a equipe. O Paquetá, ele joga e ele faz tudo para poder potencializar a equipe. É claro que queremos tirar o melhor de cada jogador, mas sempre pensando no que é melhor para o Flamengo, para o time do Flamengo. E o Paquetá hoje fez um grande jogo, um jogo sólido, deu muito valor à posição que ele estava no campo, o que representa essa posição, as funções que ele teve, ele desempenhou todas elas, foi premiado com um gol, depois até no final do jogo teve quase outra chance para poder finalizar. Então, mas principalmente o trabalho que ele fez, eu sempre fico com o trabalho defensivo, foi muito concentrado e muito feliz pela atuação dele, e não tenho dúvida que ele vai evoluir. Ele tem muito para evoluir, ele ainda está pensando um pouco para executar as ações. A hora que ele desempenhar sem pensar, mais vai fluir melhor, e ele vai cada vez melhorar ainda mais, e o time vai crescer. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfo, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, no fim do jogo, quando a sua equipe estava deixando o campo, a torcida do Flamengo começou a gritar: quinta-feira é guerra. Eu queria perguntar de você o quanto esse resultado de hoje impacta nesse jogo de quinta, um duelo importante, uma final continental, o quanto essa vitória pode ser boa para o seu time visando o duelo de quinta. E se puder falar também, quando você chamou o Luiz Araújo para entrar, o Pedro veio junto, mas depois ele acabou não entrando, também não voltou para aquecer, sentou no banco. Queria saber se sentiu alguma coisa, aconteceu algo com ele. Obrigado. O Pedro relatou que ele está com uma dor no adutor, e falou que pode ser que se entrasse poderia forçar e ele estava sentindo que poderia arrebentar. Deixou a decisão para a gente e eu não quis arriscar. É simples. Sobre... Puta, são três perguntas ou 4 perguntas. Quinta-feira. Bom, eu não acredito nunca que o futebol é guerra. O futebol ele tem que ser jogado com uma bola dentro do campo e ser melhor que o adversário.
se você for para a guerra, você vai ter jogador expulso. Mas, sem nenhuma dúvida, uma vitória não é só as últimas vitórias, e mesmo o empate do Inter para quebrar aquela fase negativa que a gente teve, para dar uma confiança mais para o time, a gente chega nessa final com uma confiança maior. Sabemos que nunca é fácil jogar na Argentina, nunca é fácil jogar contra times que disputam a Libertadores, e sabemos que não vai ser fácil, então era importante essa vitória para poder chegar com confiança nessa final. Aqui, Felipe, boa noite. Você está na algumas finais já, né? Como treinador, você conquistou esse título no Maracanã, a Recopa em 2020 como jogador. Queria saber de você, assim, como é que está a equipe pensando nessa final, já que só o Arrascaeta e o Bruno Henrique são campeão da Recopa desde a sua época ainda como jogador. Os jogadores têm um ânimo diferente, é uma competição que a gente ainda não ganhou, é uma chance da gente ganhar um título internacional dentro do Maracanã. A Libertadores esse ano já é em Montevidéu, então não vai ter chance de disputar nada de internacional no Maracanã. Muda um pouco, assim, para vocês, a atmosfera, o jogo no todo? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando a gente entra no CT, tem na parede os troféus que o clube conquistou ao longo da sua história, e a Recopa está lá, uma conquista. E sabemos que queremos colocar mais uma. Queremos continuar conquistando, e a Recopa é um título muito difícil, que em cento e não sei quantos anos de história que tem o Flamengo, podem falar para mim quantos? 130 anos de história, o clube só tem uma Recopa, né? Então, como você falou, só tem 2 jogadores que ganharam ela com o Flamengo, jogando pelo Flamengo, e continuam aqui. Então, sem nenhuma dúvida, esse grupo sabe que temos que ir para conquistar esse título com todas as nossas forças. Felipe aqui, Rodrigo Ramos, RN, Time Web Sport. No último jogo, o técnico Jair Ventura fez um elogio muito bonito, né, para o Eric Pulgar, falando sobre marcação, sobre gol, tipo Arrascaeta. E hoje ele fez mais um gol, né? Está vivendo uma fase artilheiro. Queria saber de você qual a importância dele no seu estilo de jogo. Bom, o Jair Ventura, um grande treinador, sem nenhuma dúvida, vê muito bem o que todos nós treinadores vemos, né? O que é a função que o Eric desempenha dentro do campo. É claro que os gols estão chamando mais atenção do que é o torcedor, do que é a imprensa, mas eu vejo o que os jogadores fazem sem bola. Não só eles, senão todos eles. E o Eric sem bola é uma barbaridade o que esse cara faz no campo. E feliz que ele está sendo premiado com gols, mas o mais importante para mim é o sacrifício defensivo que ele faz pela equipe e faz com que a equipe seja melhor. Boa noite, Felipe. Fábio Torres, canal Deco SRN. Falar um pouquinho sobre a defesa do Flamengo, que sempre, no ano passado, foi muito segura. Esse ano tem tomado muitos gols, sofrendo um pouquinho na transição defensiva. E hoje, quando o Botafogo subiu um pouquinho a linha, também teve um pouquinho de trabalho, né? O setor defensivo do Flamengo. No seu ponto de vista, quando é que você acha que o Flamengo vai chegar no ideal para que a defesa consiga ter a solidez que tinha ano passado? Nunca estaremos no ideal. Sempre queremos evoluir, melhorar. Sempre existem detalhes que corrigir. Seria uma ilusão achar que viemos aqui no Newton Santos jogar contra o Botafogo e que o Botafogo não chutasse nenhuma vez o nosso gol. O que nós temos é que induzir o adversário onde a gente aceita que eles possam ter a bola em alguns momentos. Quando pressionar, quando não pressionar. E eu particularmente gostei muito do nosso, você chama de setor defensivo, eu chamo da nossa fase defensiva, que são os 11 que defendem. Eu particularmente não aceito com que nenhum jogador fique sem defender, então todos eles defendem, e hoje eu gostei muito porque, tirando a chance do primeiro tempo, que foi uma saída da pressão com mérito do individual do Danilo, e algum que outro erro nosso, e o escanteio, o Botafogo teve poucas chances, né, a não ser de chute fora da área. Então eu fiquei feliz pela evolução. Grande jogo do Vitão, Danilo, como sempre, liderando. O próprio Ayrton fez um jogo espetacular na fase defensiva, e hoje sofremos pouquíssimo com transições. Então é uma evolução muito grande do que foi o último jogo.
Felipe, boa noite. Bruno Castanha, de Papo Futebol Clube. Sobre a questão da escalação de hoje, foi pensando também na parte física desses jogadores estarem melhores fisicamente do que os outros que vinham jogando nos últimos jogos, e sobre o quarteto ofensivo que você escalou hoje, né, com Plata, Carrascal, Bruno Henrique, Samuel Lino. No primeiro tempo, especialmente, para mim tinha muito espaço que o Botafogo dava igualdade numérica, até superioridade, como teve um lance que o Bruno Henrique acabou finalizando por cima, mas a tomada de decisão, particularmente para mim, dos 4 ou do 3 ali, teve hoje muito abaixo. Como é que faz para poder a gente melhorar essa questão, essa tomada de decisão, que até uma questão depois de 2 erros de passe seguidos, você resolveu mudar e mudou todo mundo, o quarteto ofensivo todo. Obrigado. É engraçado, o Botafogo deixa o espaço, nunca somos nós que fizemos, né? Nunca é o treinador, né? Quando erra, assim. Ok. Os jogadores conseguiram identificar os espaços que o Botafogo estava deixando, que a gente conseguiu gerar essa dúvida na fase defensiva do Botafogo. Conseguimos aproveitar bem, chegar bem até a área deles. Depois, lá na área do Botafogo, a tomada de decisão, às vezes é melhor, às vezes é pior. Tivemos um gol, tivemos outras chances, a bola não entrou mais vezes, mas sim que os jogadores se sentiram mais confortáveis, se sentiram bem dentro do que é o jogo com bola, tiveram tempo. Espaço, claro que o treinador, o Anselmi, que é um grandíssimo treinador, foi corrigindo durante o próprio jogo e foi dando instruções para tirar as nossas vantagens. Conseguiu em muita parte do jogo bloquear a nossa saída, e era um jogo muito igualado. Tanto para nós como para ele era um jogo muito, no caso do Botafogo, era um jogo muito tático. Então eu dou muito mérito pelo esforço que os jogadores fizeram. E os que foram a campo eram os que eu achava que eram os melhores para poder vencer esse jogo. Felipe, Roque, coluna do Fla. O Paquetá hoje foi o melhor em campo, né? Ele teve 58 ações com bola, acertou 87% dos passes, jogou um pouco mais pela esquerda, como ele jogou na temporada 23-24 com o City, e foi a temporada onde teve aquele grande destaque. E no final você não coloca ele mais à frente ali, fazendo pivô, fazendo um falso 9, e ele conseguiu fazer boas triangulações. Essa funcionalidade do Paquetá hoje, mais à frente, dependendo do adversário, para ele conter mais a bola, é uma alternativa em caso o Flamengo não consiga trazer o centroavante até o fechamento da janela? Sim, sempre vai ser uma alternativa. O Paquetá, como ele mesmo disse, pode jogar em várias funções do campo. Uma delas ele jogou de 9 no Lyon. Falei já com ele várias vezes. Eu assisti praticamente todos os jogos da carreira do Paquetá. Gosto muito de ver os jogos dos jogadores anteriores, como eles se sentiram bem com os treinadores anteriores. E é um jogador que é determinante na frente. Eu prefiro que ele esteja o mais perto possível da área, porque eu sei que ele é capaz de cabecear, fazer gol, tem boa chegada, ataca espaço, finaliza muito bem. Então eu prefiro que ele esteja o mais perto da área possível. Mas é um jogador tão completo que pode jogar em qualquer posição e nos vai sempre ajudar muito. Felipe, boa noite. Rafael Marques, da ESPN. Trazer para cá uma discussão que se desenvolve constantemente a respeito da quantidade de peças que vocês têm no seu elenco. O Flamengo tem um elenco muito bom, vários jogadores de qualidade. Se nós tirarmos as 4 vagas defensivas e o Pulgar, que no momento parece um nome incontestável para fazer essa função de protetor da linha defensiva, sobram 5 vagas de linha. E você tem do meio para frente jogadores que são técnicos, da habilidade, jogadores que são rompedores, dribladores de velocidade e jogadores mais posicionais. Na sua cabeça você tem o Flamengo ideal? Mais o que? Desculpa. Posicionais. Posicionais, ok. Na sua cabeça você tem o Flamengo ideal? Ou para cada jogo vai ser o Flamengo diferente? Como é que você imagina a temporada? Porque, hoje se debate muito isso. O Flamengo não tem um time titular. Tem um time titular, e óbvio você não vai revelar, ou não tem esse time titular? Não tem. É impossível você definir um time titular, sendo que os jogadores estão competindo por posição. O Luiz entrou hoje 15 minutos, ou mais um pouco, né? Não sei, um pouco mais, 25, e ele foi dos melhores, na minha opinião. Então ele fala com o treinador, fala assim, eu tô aqui. E aí eu que quebro a cabeça depois, porque o jogador ele fala tanto que depois eu tenho que colocar, tenho que dar um jeito de colocar. O Carrascal nos últimos jogos foi o melhor para mim do Flamengo, e chegou um momento que o treinador não pode esconder mais, ele tem que colocar, alguém tem que sair para o Carrascal entrar. Essa é a minha opinião. Se o jogador está melhor, ele vai
ele vai para o campo. Agora, junto isso com o que o adversário pede, por exemplo, o Botafogo é um time que pressiona altíssimo e que joga com a linha muito alta. Então pede algum tipo de característica que para que a gente possa sair do nosso campo, e no caso hoje foi a escolha pelo Plata e pelo Bruno Henrique. Então são esses detalhes que eu vou fazendo muitas vezes, também junto com o momento do jogador, para adaptar a melhor equipe sempre para vencer. Repito, não acerto sempre, é impossível acertar sempre, mas eu sempre tento fazer o que é melhor para o Flamengo. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Você mencionou o Pulgar, que tem a sua função, que talvez não apareça tanto para a partida, mas ganha notabilidade pelos gols. E outro jogador que talvez não apareça tanto para a torcida, que tem sido muito importante nesse início de temporada, é o Everton Araújo. Já foi bastante criticado, mas vem ganhando oportunidades e vem aproveitando essas oportunidades. Queria que você falasse a respeito do que você pretende para ele, como atleta que está buscando o seu espaço na equipe do Flamengo, um jogador ainda jovem, cria do Flamengo e que tem conseguido aproveitar esse espaço e essas oportunidades em 2026. O Everton é um jogador que tem a minha confiança. Eu acho que é importante que ele sabe disso, ele sente isso, o jogador sente no aperto de mão do treinador, ele sabe que ele tem a minha confiança, independente dos momentos que ele já foi criticado, dos momentos que ele já teve muito bem. Não podemos esquecer que ele foi o titular da final da Copa do Brasil, os 2 jogos, e foi dos melhores. Isso em 2024, e ele está cada vez evoluindo mais. E é um jogador que tem menos valor no Brasil do que fora. Então, se o momento o Everton Araújo sair para um time europeu, não tenho dúvida que ele vai ser muito mais valorizado do que aqui no Brasil. O perfil de estilo de jogo dele não é o mais atrativo aos olhos do torcedor, mas para os treinadores eu não tenho dúvida. Tanto é que ele recebeu inúmeras ofertas para poder sair agora no final do ano, e seguramos, porque para mim ele é uma peça fundamental. Felipe, Marcelino Santana da Rádio Ativa, é um prazer falar com você. Parabéns pela vitória, pela classificação também. Pergunto para você em relação a um jogador que está sendo criticado e você tem tentado recuperar ele aos poucos. Jogou bem contra o Vitória da Bahia, importantíssimo em Salvador, e hoje também jogou bem contra o Botafogo. O teclado dele não foi falha de nada. Emerson Royal, queria que você falasse desse jogador que você está tentando recuperar aos poucos, como você fez com o Cebolinha e com outros. E um que está bem abaixo é o Samuel Lino. Como está sendo o trabalho para Samuel Lino fazer o que você fez com o Emerson Royal e com o Cebolinha, que aos poucos o Emerson vem recuperando espaço que tinha sido muito bem criticado antes. É um prazer, Felipe, parabéns. Obrigado. O Emerson veio muito focado para dar essa volta por cima. Treinou nas férias, treina todos os dias, está evoluindo todos os dias. Fez um jogo da fase defensiva perfeito contra o Vitória, salvou várias oportunidades que o Vitória teve para fazer gol. Não aconteceram porque ele estava lá. É um jogador que está evoluindo. E o que me deixou decepcionado hoje foi que parte da torcida xingou ele no intervalo simplesmente por mania, por já estar na moda. E o time ganhando de 1-0, isso me corta o coração, porque é um cara que está dando a vida para poder superar essa adversidade. É um jogador que precisa de apoio, precisa de carinho do torcedor, e ele vai render cada vez mais, já está rendendo. Os últimos jogos deles foram muito bons e muito sólidos na fase defensiva, com uma das posições que mais são exigidas fisicamente. E o Lino, né, você falou, o Lino para mim fez um bom primeiro tempo, sempre encarando, sempre dominando a bola para frente, indo para cima, encontrou as vantagens, ajudou muito na fase defensiva o Ayrton. E assim, também temos que analisar o contexto do jogo, como foi tudo, e eu tenho muita confiança nesse jogador, muita mesmo, jamais vou abandonar, e eu não tenho dúvida que, como ele trabalha tanto, ele vai reconquistar o torcedor. Oi, Felipe aqui, David Sharp do Antenados na Jogada. Queria que você falasse um pouco mais sobre o Bruno Henrique, que você falou bem rapidamente, porque muita gente vem dizendo que ele não joga mais, que não é mais o mesmo jogador, mas eu acredito que ele está sendo um pouco sacrificado, né, nessa posição que você até falou. Hoje jogou junto com o Plata, como se fosse um segundo atacante, mas ainda está muito centralizado, ainda está muito menos na dele, que é a esquerda, que ele prefere, que eu vi pelo menos algumas vezes desde o ano passado, quando o Bruno Henrique esteve em alguns momentos do jogo pela esquerda, ele foi ainda muito bem. Tem gente até que acha que o Bruno Henrique ainda é o melhor ponto esquerdo do Flamengo, mesmo com o Samuel Lino, com o Cebolinha. Então queria que você comentasse sobre esse momento do Bruno e se ele pode voltar a ter mais oportunidades ali pela esquerda. Você falou que o Bruno não joga mais, o pessoal acha? Você falou isso?
Que o pessoal acha que o Bruno não joga. Titular do Flamengo na final da Libertadores, sem o Pedro e sem o Plata, o Bruno foi o nosso atacante. É muito rápido a memória, é muito curta a memória. O Bruno é um cara que se sacrifica muito, é o líder, é o nosso capitão, um cara que dá a vida no campo pelo Flamengo. E jogou na posição dele antes, caindo pelo lado que ele gosta. A maior virtude dele é o ataque ao espaço e faz o que o treinador pede. E se eu colocar ele no ataque, ele vai jogar. E se eu colocar ele na direita, ele vai jogar. Na esquerda, ele vai jogar e vai sempre dar o melhor que ele tem pelo Flamengo. E para mim é isso. Um jogador que é ídolo, um jogador com mais títulos da história, e tem que ter um respeito maior por esses jogadores que estão sempre aí. Sempre no momento que mais precisa, são eles que aparecem. Falta mais na esquerda? Assiste o jogo de novo. Da ponta esquerda, você fala. Na ponta esquerda pode ser, em algum jogo podemos entender se precisarmos, mas agora no momento do Cebolinha... que está nesse nível, e o Lino, que estamos tentando recuperar o máximo possível. Estou optando pelos dois. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa nação, então tá aí a coletiva do Felipe Luiz, logo após a classificação do Flamengo em cima do Botafogo. E aí, o que você achou? Você achou que o Flamengo jogou bem? Merecer classificação? Coloca aqui embaixo nos comentários a tua opinião, o que tu achou do jogo, né? O próximo jogo do Flamengo vai ser agora, quinta-feira, contra o Lanús pela Recopa, tá? Se você que está assistindo não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, porque diariamente eu fico trazendo aqui a notícia do Mengão. Então, se você não tem tempo de acompanhar a notícia do Flamengo nos programas esportivos, devido à correria do trabalho, então se inscreva no nosso canal, tá bom? Que aparecer qualquer notícia nova na imprensa, na mídia sobre o nosso Mengão, eu faço um recorte e coloco aqui no nosso canal. Então clique bem aqui no botão inscreva-se, é de graça, você não paga nada, e ative o sino da notificação. Deixa eu te pedir, na humildade, deixa um like também nesse vídeo para ajudar o nosso trabalho, tá bom? Se possível, clique no botão hypar também, que fica melhor ainda, tá certo? Forte abraço, até daqui a pouco com mais informação do Mengão do pós-jogo.